A semana do dia 26 de julho ao dia 1 de agosto vem com pouco movimento no céu, mas movimentos importantes. Nós vamos ter longos períodos sem aspecto, porque a média de aspectos por dia aqui é de 2 aspectos, tá? A gente está com pouca coisa, mas é uma semana de vários assuntos importantes. O primeiro é o Saturno iniciando o movimento retrógrado, e já no domingo, que vai deixar o clima entre domingo e segunda meio estranho para os inícios, mas nós vamos ter aquela quadratura entre Vênus e Marte, e vamos ter também a fase cheia da Lua e ainda o Sol passando pelo mesmo grau de Júpiter, que faz com que Júpiter mude de fase, né? E daqui a um tempo se beneficie. Então me acompanha aqui para você pegar o clima do dia, organizar as suas atividades e se manter atento mesmo, porque vocês viram na quinta-feira, quando teve aquela explosão no trem em São Paulo, foi exatamente o dia que o Mercúrio estacionou para voltar ao movimento direto e a Lua estava fora de curso no signo de Sagitário. Eu até falei para vocês aqui nas reflexões, nos vídeos diários, né, para deixar tudo para depois, não fazer nada naquele dia, porque ele estava bem indicativo de problemas. Bom, então me acompanhe que aí você vai conseguindo entender. Diariamente eu também reforço aqui a ideia. Eu aproveito o momento para agradecê-los sempre que estão aqui participando do vídeo e pedindo para continuar curtindo o vídeo, hypando também, deixando comentários. Tudo isso ajuda na divulgação do canal. Convido vocês para me seguirem lá pelo Instagram. E para a seção de membros, nós estamos tratando aqui de técnica de retificação e fazendo trabalho prático também. Então me acompanhe aqui também na seção de membros ou lá na plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Bom, vamos falar dessa semana que vem já desde domingo com assuntos importantes. Nós vamos iniciar a semana com o ingresso da Lua no signo de Capricórnio. É o primeiro movimento da Lua. Vai ser bem ali já, do meio para o final da manhã, às 10h44, quase 11 da manhã. Nós vamos pegar uma boa parte do domingo sem aspectos ainda, com a Lua em Sagitário, um pouco cheia de imprevisibilidade, assim, meio desconectada, tá? Empolgada, tal. Quando a Lua ingressa em Capricórnio, assim, se fosse um outro momento, poderia ser um dia proveitoso em nível prático, em nível técnico, e bastante linear, e teria até facilidade. Teria, tá, gente? Falando em possibilidades. Por quê? O que vai acontecer? Olha, a Lua está na casa de Saturno. Poucas horas depois, o Saturno vai chegar a 0,0 mesmo de velocidade para virar a direção para o movimento retrógrado. É um momento bem desafiador. Ele já está bem fraco no signo de Áries, vai acumular mais debilidades, tá? E aí isso acaba criando muitos impedimentos para o fluir dos assuntos. Então, o domingo, ele vem com um clima ruim para iniciativas, evitem o domingo para as iniciativas. Ele pode ter um clima muito estagnado e muito cheio de problemas mesmo, tá? Não é bom tanto para início em nenhum assunto, como no clima geral ele pode ter uma tendência de muita rispidez, assim, sabe? Coisas muito brutas, assim, nessa indicação, tá? Então não ficou legal essa Lua em Capricórnio. Capricórnio também é um ponto bem frágil para a Lua, que a gente só aproveita quando a condição restante do céu é boa, né? Que não é o caso aqui. Mas aí, isso vai ser às 10h44, e quando for às 16h56 é quando o Saturno chega a 0,0 mesmo, para virar para o movimento retrógrado. Qualquer planeta, quando ele vira, ele zera a velocidade para iniciar o retrógrado, ele está numa fase bem ruim, tá? E aí, como ele vem conduzindo a Lua, em termos de clima, em termos de iniciativa, prejudicou todo o domingo, tá? O momento do retrógrado é às 16h56. Mas não fica bom depois, pensando em fator de amenização, porque a Lua está em Capricórnio, ela vai ter um aspecto difícil com Saturno. Na segunda, já lá do meio para o final da tarde, nós vamos ter um aspecto de quadratura entre a Lua e Saturno, que vai sendo carregada para o restante do domingo e uma boa parte da segunda-feira. Então, gente, o domingo e segunda vem com clima, são dias com um pouco de tensão. Tem bastante rispidez, tem tendência a contrariedades muito elevadas, tem prejuízo para os inícios, tem excesso de rispidez, tem um clima bruto, muito bruta, é muita secura, tá? E essa secura, ela fica bastante inadequada no clima para tentativas diferentes, assuntos de muita ousadia, aplicação de mudanças muito grandes. Assim, quando a gente quer testar alguma coisa, fazer coisas assim um pouco diferentes também, no clima geral, é bem ruim, tá?
Então, o domingo veio bem ruim. Essa semana tem momentos bem tensos, né? Primeiro, já começamos a semana assim, né? Então, é 16h56 que o Saturno inicia o movimento retrógrado e a quadratura da Lua com o Saturno será exatamente às 16h24, quase 24 horas depois. A gente pega muitas horas do aumento dessa influência. E é o que eu falei para vocês, dela vir aumentando muito a rispidez. Bom, os dois estão bem fracos em pontos, em signos que não os favorecem, né? Mas sempre a gente pensa na quadratura, que deve pensar sempre, né? Como um aspecto de muita dificuldade, objeções, problemas, entraves. A gente pode colocar no tema dificuldades mesmo, né? E mesmo que a Lua esteja aqui na casa de Saturno, ele próprio não está forte, então ela vai ajudar muito pouco, porque ela está fraquinha também, e aí essa configuração não ajuda muito a melhorar o auspício, assim, a sorte para as iniciativas, então evite, tá? Evite também, como eu já falei do domingo e continua até segunda, para mudanças importantes, agendamentos, realização de coisas que tenham grande importância para você. E temas técnicos também são bastante sujeitos a problemas. Aliás, assim, não só em termos de iniciativa, mas a propensão a ter problemas também. Então, é um aspecto de muita dificuldade, tá? Ele tem um fechamento de humor também. No clima geral, ele é muito seco, né? Sem jeito, sem tato, sem habilidade interativa, tá ríspido demais. E não melhora, gente, porque daqui, olha só quem tá aqui na frente. Bom, pelo menos o Mercúrio não tem uma característica tão adversa como o Saturno. Só que quando a Lua tem aspecto assim difícil com o Mercúrio, é clima geral, é coisa básica, é conversa, é problema técnico do dia a dia. São esses assuntos dos transportes, inclusive, que geram problemas, tá? E isso vai ser na segunda, 21h08. Ou seja, a segunda-feira, que já não é um dia muito fácil em termos de dia da semana, né? Porque nós estamos voltando do final de semana, muita gente demora para pegar no ritmo, e basicamente, essa segunda tem bastante dificuldade em engajar no ritmo, engrenar no ritmo, fica bem difícil. Então, essa oposição de Lua com Mercúrio, ela é bastante indicativa de problemas em nível técnico, de trânsitos, de problemas com transportes, problemas em redes, problemas técnicos em equipamentos, em instrumentos, com notícias e assuntos relacionados à parte gráficas, papéis, documentos também nos temas burocráticos, comércio, assuntos contábeis, os temas analíticos. Se você tiver que realizar reuniões, assistir aulas, participar de eventos onde tem essa dinâmica meio de apresentação, vai precisar ter atenção, porque a Lua vem de um aspecto com um maléfico, chega a uma oposição com Mercúrio que não é maléfica, mas é uma oposição de bastante dificuldade técnica, no meu ponto de vista. Então, a segunda veio bem estragada mesmo, né? Um dia bem ruim. Vai melhorar um pouco, assim, na virada da segunda. Já a partir das 21h08 melhora um pouco, porque a Lua vai ter esse aspecto bom com Vênus. Não que Vênus esteja assim super forte, mas ajuda a amenizar e pacificar bastante o clima. Então, o clima vem mais pacífico desde as 21h08 da segunda até as 3h11 da terça-feira. É esse momento aqui. Vai ficando interessante, né? Depois que a Lua passa por esse aspecto com Vênus, com planetas, ela não tem novos aspectos em Capricórnio. O passo dela é ingressar em Aquário, tá? Então, ela vai ficar na condição fora de curso. Pelo menos no nível de clima, vai pacificar um pouco mais, tá? E até então a gente tem o ingresso da Lua em Aquário às 22h46, então a gente vai pegar uma parte da terça-feira que, mesmo sem aspecto da Lua, não tem uma característica diversa, ríspida, como nos dias anteriores, no domingo e na segunda. E a terça-feira vai ser interessante, então, para manter as atividades do dia a dia de forma produtiva, manter uma certa harmonia, manter um clima de produtividade no sentido qualitativo. Não é um perfil assim de uma super agilidade e correria, mas a gente vai conseguindo manter até que as coisas num estado tranquilo, assim, né, pacificador. Quando for 22h46, aí a Lua ingressa no signo de Aquário, traz um pouquinho mais de calor, de ânimo, né? Mas o Aquário também é uma casa de Saturno. Mas, enfim, vai trazendo um pouco de movimento. E só que, olha só, o primeiro aspecto da Lua aqui em Aquário vai ser a oposição com Júpiter. Aqui você vê o Sol um pouquinho antes, mas esse aspecto vai demorar ainda um pouco para acontecer. Ele vai acontecer só na quarta-feira, lá para o meio
já quase no meio do dia, e quando ele acontecer, o Sol, inclusive, já vai ter passado de Júpiter, tá? E é uma oposição, então, que vai carregando esse perfil entre terça e quarta-feira. Então, é só essa finalzinho de segunda para terça que tem uma melhoria de clima, né? E pegando o período da manhã da terça, da facilidade da Lua que vem no aspecto com Vênus. Depois começa a ficar ruim de novo, né? Depois que a Lua ingressa em Aquário, tá? E o que a gente tem que ter atenção é que esses aspectos adversos com Júpiter, eles são bastante inadequados para mudanças, para temas envolvendo o mundo internacional de qualquer forma, agendar viagem, ter contatos, reuniões com outras pessoas em ambiente internacional também não é bom. Mas assim, eu penso que pelo fato do Sol estar muito perto de Júpiter, e o que vai acontecer é que a Lua vai ter oposição com o Júpiter e depois a oposição com o Sol marcando a fase cheia. Isso pode ter uma relação no clima global com lideranças, né? Então pode ser assuntos bastante inusitados e importantes envolvendo lideranças, mudanças importantes que têm relação com lideranças do mundo de maneira geral. Ela é um pouco arrogante aqui, né? Sol com Júpiter nesse perfil tem uma tendência exuberante, ela não fica muito equilibrada, tá? Então, pode ser um dia que tem algum tema adverso nesse sentido, mas no sentido eletivo você vai precisar evitar grandes movimentos com qualquer tema, grandes mudanças nos assuntos jurídicos, assuntos relacionados à pacificação. De repente, se você quiser conversar com alguém para, enfim, né, assim, pedir perdão, coisas assim, não é muito bom. Para quem é líder num ambiente, seja um ambiente pequeno, também não é muito bom. Todo esse período vai ficar ruim, tá? Então, desde as 22h43 da terça, isso vai se arrastando até o final da manhã da quarta, tá? Só que antes da Lua chegar à oposição a Júpiter e ao Sol, nós vamos ter a quadratura entre Vênus e Marte. Por isso que a quarta-feira vem um pouco estranha aqui, tá? Essa é uma quadratura que ela vem bastante assim, diversificada, vamos dizer. Ela tem uma tendência a mudar a direção dos assuntos, tá? De uma forma impactante. Primeiro porque Marte em Gêmeos não está nem um pouco linear, que é o que eu venho falando para vocês, dele estar num ponto muito úmido, sem força, né? Aqui ele está só no próprio termo. Mas isso tem uma representação em clima global de coisas estranhas, diferentes, barulhentas e tal. Mas como vem numa quadratura com Vênus, né? São signos de final de estação, signos mutáveis. Isso tem a indicação de mudança de coisas meio agitadas, barulhentas, violentas. Então, na quarta-feira, antes da Lua chegar às oposições, nós vamos ter também esse clima. Então, a quarta-feira é um dia que vem com bastante tensão. Pode começar já na terça, porque na terça a gente já vai ter esse aspecto bem forte. A única coisa que vai acontecer é que na terça-feira de manhã a Lua ainda vai afinando com Vênus no trígono. Lembra que eu falei? Mas depois que a Lua passar pelo trígono com Vênus às 3h11, essa quadratura já fica mais presente desde a terça-feira. Então, terça e quarta. Aliás, olha, essa semana ficou muito ruim, né? Aí nós vamos ter esse perfil aqui pegando fogo também. Então, pode ser uma indicação de mudanças de direção, de assuntos que fogem ao controle ou acontecem de forma muito inesperada, mas aqui não é benefício e oportunidade de jeito nenhum. É alguma coisa muito inusitada, às vezes meio agressiva, barulhenta, violenta. O próprio aspecto que vem de Lua, oposição Júpiter e depois Lua, oposição Sol, é um indicativo também de prejuízo. Eu acredito que algum assunto envolvendo pessoas em destaque no mundo, no meio ambiente, assim, no sentido previsional. No sentido eletivo, esqueça quarta, gente. Pelo menos até o período da manhã tá bem ruim, tá? Bom, então aí a gente tem 4h10 da madrugada essa quadratura. Quando for 9h18, é o momento em que o Júpiter fica casime. Casime a estar no mesmo grau em minuto que o Sol, tá? Mas, olha só, a Lua também já está muito próxima aqui da oposição. Esse perfil eu não vejo assim como muito auspicioso, eu vejo como muito exagerado, tá? Mais para frente a gente vai pegar aqui o Sol no trígono com Saturno, vai ser legal, depois o Júpiter no trígono com Saturno, mais para frente. Nesse momento exatamente, a configuração do céu está se formando um céu nebuloso aqui. Então, eu acredito que isso tenha relação com algum excesso, assim, com atitudes impensadas, com lideranças, às vezes, que tomam atitudes
fora de controle, sabe? Que traz esse perfil meio ditador, meio arrogante, assim, tem um pouco dessa indicação. Ela é excessiva aqui, tá, gente? Porque o Júpiter se aproveita da posição do Sol, mas a Lua tá ali num ponto de oposição, que é o que vem em seguida. 9h18, o Sol chega em conjunção com Júpiter. Quando for 11h27, a Lua chega à oposição a Júpiter, e 11h35, quase simultaneamente, a oposição ao Sol. Esse perfil todo, durante a quarta-feira, fica presente. E olha, a Vênus nem se afastou ainda tanto aqui de Marte. Então, a gente tem essa quadratura, essas oposições todas, né? E o clima parece ser um pouco brabo aqui na quarta-feira. Para inícios, evite, primeiro porque assim, a gente pode ter prejuízo de percepção nas iniciativas, às vezes não conseguir entender mesmo o fluxo das coisas que a gente estiver lidando, e como são aspectos difíceis, isso acaba trazendo prejuízos no entorno. Então, para tomada de iniciativas muito grandes, eu não recomendo, porque vai um pouco para esse sentido. Então, todos os temas que envolvem Júpiter, que são os temas da justiça, da espiritualidade, do ambiente internacional, mundo aéreo, mundo marítimo, se a gente pegar na nossa espiritualidade cotidiana também, nos assuntos relacionados à prosperidade, os fatores humanitários, as mudanças, por exemplo, tudo isso está com um clima muito tenso, e como vem junto do Sol, vai carregando a ideia de sucesso, de liderança, vai trazendo um pouco dessa dinâmica toda. Essa turbulência toda vem até as 11h35 da manhã, depois vai começando a aliviar um pouco mais. Essa semana não tá dando nem um momentinho de folga, né? Quer dizer, a gente teve só o trígono de Lua com Vênus ali entre segunda e terça, mas o resto é tudo tensão, né? Mas aí depois das 11h35, quando for a fase cheia, e olha, a fase cheia para nós no Brasil, ela vai pegar a casa 4 e a casa 10. Eu acredito que isso tem a ver com o ambiente político mesmo, porque a casa 10 é a casa de governo e a casa 4 é a casa de oposição, né? E pegou direto, né? A oposição de Lua com Júpiter e Lua com Sol. Então, pode envolver esse ambiente político-governamental. E, enfim, aqui a gente pensa no sentido nacional, porque eu estou calculando o mapa para Brasília, né? Mas eu acredito também em lideranças que podem ter em relação a outros estados, né? Essa dinâmica também que acaba tomando uma visibilidade nacional, né? Não só no sentido de governo, de presidência, assim, mas pode pegar as outras lideranças em ambiente de estados também, né? Do Brasil, tá? Bom, depois das 11h35 melhora um pouquinho mais, porque aí a Lua vai seguir para esse aspecto com Saturno. Como ela está na casa de Saturno, ajuda, né? Ele virou a direção, ele está bem lento no movimento retrógrado, ela vai trazer um pouquinho de ajuda. Esse clima, desde as 11h35 da quarta até as 13h43 da quinta-feira, ele vai sendo linear, tá? Porque mesmo que a Lua esteja aqui no ar, que é mais úmido e tal, mas o Saturno está bem lento e é Áries, é signo do fogo, ele é seco também, então vai trazendo uma certa linearidade. Não é um aspecto que vai trazer um dinamismo de confiança e grande vibração assim, empolgada, mas ele é calmo, mas ele vai acalmar, ele não vai deixar a coisa assim paradinha, quietinha, né? Ele vai trazendo um sentido de coisa comum, mas pelo menos sai da grande agitação, tá? Então, esse aspecto entre Lua e Saturno é 3h43 da quinta-feira, viu como tem pouca coisa? A gente já tá na quinta aqui, né? Então, vai ser esse aspecto. É interessante também nesse momento, calculando para Brasília, ó, que a gente tem esse aspecto também aqui com o lote da fortuna, então parece que dá uma acalmada, né, nos ânimos, parece que as coisas ficam um pouco mais estáveis, né? E depois também um outro aspecto fácil, e esse daqui já vai ganhar mais potencial para encorajamento, e para fazer as coisas, colocar as coisas em andamento, que é esse aspecto de trígono com Marte em Gêmeos, né? Ele é um trígono do ar, né? Então ele tem uma dinâmica mais assim de fluxo, informação, dinamismo mental, conversas, notícias. Ele vai pegar um pouco esse fluxo mais da mente do que um sentido prático. Mas como é um aspecto fácil envolvendo Marte num signo quente, ele não está peregrino, agora ele está no termo dele, ele injeta coragem, né? Então, coragem e velocidade.
Então, nós vamos pegar uma quinta-feira com uma certa agilidade durante o período já da madrugada, da manhã e até ali o comecinho da noite, tá? O aspecto entre a Lua e Marte é às 18h27, e a Lua vai ter um contato com as relações com Áries durante toda a quinta-feira, por isso vem Ares. Primeiro ela vai ter o aspecto com Saturno, né, no signo de Áries, depois ela vem no aspecto com Marte, que tem domínio no signo de Áries. E esse dinamismo vai deixando a quinta-feira ágil, né, interessante para os inícios, ela vai dando encorajamento para dar um passo a mais. O que eu recomendo, assim, como é uma configuração que injeta bastante ânimo, é você programar o que você tiver para quinta-feira de uma forma bem elaborada, porque aí você pega essa dinâmica já para colocar as coisas em andamento, porque não é um perfil muito para pensar, para analisar, ele é mais para ação mesmo, e ele é rápido, tá? É um clima rápido. Então as coisas tendem a se desenrolar na quinta-feira de uma forma fácil, e a quinta acaba sendo um dos melhores dias pensando em produtividade e coisas fáceis, né? E um clima fácil para as coisas do dia a dia, porque tem tanto agilidade como tem um encorajamento para iniciativas, para tentativas. Você pode tentar coisas diferentes, aproveitar algumas oportunidades. É um dia que vai ter uma certa rapidez, uma agilidade que vai conciliar aí com movimento rápido e descomplicado nas coisas que você precisar realizar, tá bom? Vai ser às 18h27 da quarta-feira. Depois disso, a Lua vai ficar sem aspecto e tem muitos graus ainda para percorrer. Aqui você vê o nodo norte aqui já no signo de Aquário, mas é porque na configuração do software ele ficou com o nodo verdadeiro, e na astrologia tradicional a gente usa mais o nodo médio, tá? Então deixe esse nodo aqui de lado, porque a Lua vai transitando em Aquário e o passo seguinte dela é o ingresso no signo de Peixes, que vai ser só na sexta-feira, 9h14. Então ela vai ficar sem aspecto desde as 18h27 da quinta até as 9h14 da sexta-feira, tá? Daí, sim, quando ela ingressar em Peixes na sexta-feira, ela vai pegar a conjunção com os nodos, tá? Foi um erro meu na hora de configurar o software, eu tive que instalar de novo, e aí eu não configurei para o nodo médio, que é o que a gente mais usa na astrologia tradicional, e por isso que ele está aparecendo aqui já em Aquário, mas o nodo médio ainda está aqui no finalzinho de Peixes, então a Lua só vai chegar ao nodo norte quando ela ingressar aqui em Peixes. O nodo norte não é, dos dois nodos, ele é o menos desafiador, mas eu não recomendo nunca contato de Lua com os nodos como um momento auspicioso. Mantenha a rotina, assim, que não vai levar a nada adverso, assim, nada de tensão, tá? Então, ali em torno do meio da manhã da sexta-feira, é um clima da água, né? Ele é um pouco mais fechado, ele não tem muita velocidade. O que você pode se beneficiar de uma lua transitando no signo de Peixes é do processo criativo, imaginativo. Ele vai ter uma dinâmica mais permeável ao ambiente, assim, né? Que acaba se envolvendo com as coisas do entorno. Mas eu penso mais em perfil que pode ir mais para profundidade, análise, estudos. Porque o primeiro contato da Lua, quando ela ingressar no signo de Peixes, vai ser um aspecto que ela vai ter com o Mercúrio. Mas como o Mercúrio está bem lá na frente, está em 19 de Câncer, ainda vai levar algumas horinhas, depois que a Lua ingressar em Peixes aqui, para chegar esse aspecto que vai ser só no sábado, 23h58, tá? Então, um período bem longo aqui, que nós vamos pegar com o aumento dessa influência. Na sexta-feira, a gente vai começar a perceber esse aspecto só à noite, tá? E no sábado, todo dia, porque o aspecto perfeito é 23h58. E é o que eu falei para vocês, esse contato, ele é mais fechado, ele não tem muita agilidade, assim, para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, e aquela correria cotidiana ali não é tão legal. Ele é mais legal para relaxar mesmo, porque é um trígono de água, né? Ele é mais introspectivo, funciona bem para atividades que você precisa estudar, né? Analisar pequenos detalhes, lidar com o processo criativo, lidar com imagens, com interpretação. Por exemplo, para quem lida com oráculos, vai conseguir trabalhar muito bem com esse perfil, porque os oráculos têm esse fator interpretativo. É muito bom para estudos, não é muito favorável para temas técnicos, porque trígonos da água não são muito retos, assim, não são muito práticos, tem uma natureza um pouco mais complexa. Então, para consertar ou fazer coisas muito minuciosas em temas técnicos, só se você tiver bastante domínio, né?
Se for uma experimentação, alguma coisa muito nova, eu não recomendo. Aqui seria mais um perfil mais mesmo, ele é mais fechadinho, tá? Mas também eu penso que para a rotina funciona super bem, tá? Não quer dizer que o dia é mal-humorado, não. Ele é mais fechado, ele não tem muita vibração, muita motivação, mas como é um ângulo fácil com esses planetas que são os mais voltados às coisas básicas, tudo flui de maneira muito agradável, certo? E, gente, é o último aspecto da semana. E aí vocês viram que é uma semana que não tem uma grande quantidade de aspectos, mas ela vem muito turbulenta. Eu digo para vocês que é a quinta-feira que ficou legal, a sexta, né, vem calma, a quinta ela vem com um perfil assim, direto, com mais agilidade, encorajamento, enquanto a sexta vem mais simples, né? Ela vem mais para o campo da abstração, da análise, do estudo, mas ainda assim vai fluir de uma forma tranquila. Sexta e sábado, né? Então é quinta, sexta e sábado que vem um pouco melhor. O começo da semana veio bem ruim, né? Domingo, segunda, terça, quarta. Mas quarta tá o pior dia da semana, domingo e quarta, assim, que me parece ser os piores dias da semana. E, enfim, mas eu vou voltar aqui na segunda para a gente reforçar essas ideias, mas já vão se programando, porque é uma semana importante também, né? E aí, na semana que vem, a gente volta aqui para mais uma reflexão astrológica. Agradeço a você que assistiu o vídeo aqui até o final e se puder me acompanhar pelo Instagram, não esquecer aqui de curtir, de deixar seu comentário e hypar, te agradeço mais ainda. Então, até a próxima semana, até segunda, né? Vocês aí acompanhem todos os dias aqui, então, muito obrigada e até segunda-feira. Então, até mais.